Olá, mulheres preciosas, que a maravilhosa graça de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a bendita presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Que alegria estarmos aqui para meditarmos tão brevemente na palavra do Senhor, e é tão bom poder compartilhar e consolar outros com a mesma consolação que temos consolado, transbordar com aquilo que o próprio Deus tem nos dado, e é um privilégio e algo que Deus nos chama para esse tempo e para esta hora, né? Quando nós podemos compartilhar daquilo que o próprio Deus tem nos dado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te agradecer e engrandecer por esse momento. Quero te pedir uma bênção muito especial sobre cada vida que acessou esse vídeo. Jesus, que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor faça coisas novas, grandiosas, experiências profundas e maravilhosas que o Senhor possa dar, Senhor, para esta mulher. Meu Deus, para essa pessoa que acessou esse vídeo, no poder do nome de Jesus. Amém. E aleluias. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que já há um tempo tem falado ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês, está aqui em Josué, no capítulo 5, que diz assim, no versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e, em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem meu servo tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. E Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Glória a Deus. Uma batalha, uma grande batalha que já estava vencida pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos. Mas algo que me chama a atenção quando nós sabemos essa história de Jericó, é uma história tão conhecida por todos nós, quando nossos filhos ainda criança, é uma das histórias que nós mais gostamos de compartilhar, porque fala de uma história de um grandioso milagre, um grandioso desafio que estava ali diante do povo de Deus, do povo de Israel, liderado ali naquele tempo já por Josué, a caminho da terra prometida. E eles tinham acabado de vencer um grandioso desafio ali do Rio Jordão, quando as águas se abriram do rio e eles passaram em terra firme e seca de novamente, né? Nessa geração, a geração anterior tinha visto o Mar Vermelho se abrindo, mas agora essa geração viu o Rio Jordão se abrir. Mas depois, um desafio ainda maior estava diante deles: as muralhas de Jericó, algo que eles nunca tinham vivido e experimentado, conquistar e vencer uma cidade fortificada de homens poderosos, de muros muito altos. E esse era o grandioso desafio que tinha Josué, liderando ali aquela multidão de pessoas já cansadas, mas que foram encorajadas pelo Senhor. E esse texto fala de algo que Josué vive antes de vencer e de enfrentar esse desafio, quando ele ali tem um encontro com o comandante do exército do Senhor, o próprio Cristo, o próprio Jesus, numa teofania, ele ali se apresenta diante de Josué, e Josué se prostra, e ele ali tem um encontro com o Deus eterno, que diz: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali Josué se humilha, reconhece a sua total dependência, reconhece que quem estava diante dele era o próprio Deus. E ali eu creio que as armaduras de Josué foram trocadas. E ele foi fortalecido pelo Senhor para que ele pudesse avançar. E agora transpor aquela muralha, aqueles muros iam ao chão, diante de cada ordem, de cada conselho, de cada estratégia que o próprio Deus daria para ele ali naquele encontro.
Sabe o que eu quero dizer para você nesta hora, mulher? Nós somos mulheres guerreiras. Eu ouvi a Flávia Reis, uma preciosa que eu gosto muito de ler, de ouvir, de aprender com ela, uma ministra do Senhor neste tempo da nossa nação, e ela compartilha algo muito forte quando ela teve uma visão de que uma noiva estava vestida, adornada com um vestido de noiva, mas que os pés estavam com botas. E é exatamente isso que Deus nos chama. Deus nos levanta para sermos a noiva de Cristo, mas guerreira, com botas nos pés, que marcham, que avançam diante dos desafios. E pode ser que você acabou de vencer uma grande batalha, mas quando você menos espera, você se depara agora com uma batalha ainda maior, com um desafio ainda maior. E você fala: Senhor, tem misericórdia. Como que eu vou vencer? Como que eu vou vencer essa Jericó? E o Senhor diz: vem para minha presença, eu quero ter um encontro contigo. E foi exatamente assim que Josué venceu Jericó, porque primeiro ele parou na presença do Eterno, do Deus que se manifesta diante dele. E Deus também nos convida como mulheres nesta hora, sabe? Antes de nós levantarmos, antes de nós vivermos as nossas batalhas diárias, antes de nós avançarmos diante dos nossos desafios, que são muitos, nós precisamos primeiro fazer algo muito importante: pararmos diante do Todo-Poderoso, dele recebermos força, dele recebermos uma nova armadura. Eu creio que Josué ali foi vestido de uma armadura de força, de coragem, de unção, sabe, de sabedoria, e nele foi colocada uma nova armadura para lutar aquela guerra e ser mais que vencedor. E nós também, quando nós paramos na presença de Deus, quando nós nos humilhamos, nos quebrantamos, nos prostramos, reconhecemos que sem Ele nada somos, quando nós ouvimos o seu chamar, o seu convite, e nós abrimos assim o nosso coração, nós também somos fortalecidas, encorajadas, recebemos dele uma palavra fresca, uma palavra nova, uma nova armadura, e assim nós nos erguemos para lutar com sabedoria, com graça, com favor de Deus e vencer as nossas batalhas. Nunca vá para uma guerra sem antes ter estado primeiramente com o comandante do exército do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Nunca vai vencer as suas guerras, nunca vá sozinho para essa batalha. Primeiro você esteja com Ele, vá com Ele à sua frente, porque o exército do Senhor é grandioso. Ele dispensa seu exército celestial de anjos, de milícias, de milhares e milhares de anjos para estar conosco. Um anjo do Senhor é capaz de derrotar os nossos inimigos. E na Bíblia diz que no exército de Deus são milhares de anjos, e que você possa primeiro buscar a face do Senhor, parar na presença dele para ouvi-lo, para receber dele força e coragem. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta hora, e que você faça todos os dias ao levantar, ao despertar. Um dia, né, quando nós acordamos para vivenciar as nossas lutas diárias, primeiro vamos parar na presença desse Deus, vamos dele buscar força, coragem, conselho, direção para vencer as nossas batalhas. E assim nós sabemos que seremos mais que vencedores. Jericó vai ao chão, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do seu desafio, não importa o tamanho da sua dor, da notícia que você recebeu, do problema que você enfrenta no seu casamento, com seus filhos. Eu não sei, na sua vida financeira, em qual área você tem enfrentado um desafio talvez intransponível aos olhos humanos. Mas eu quero que você lembre que quando você tem na sua frente, liderando e adiante da sua guerra, o comandante do exército do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o general invicto de guerra, você vai ser mais que vencedora, você vai vencer essa batalha. Você vai ver o milagre, você vai ver essa Jericó ir ao chão, e você vai vencer esta guerra no poder do nome de Jesus. E eu quero dizer para você também que tem guerras que estão aqui dentro de nós. Paulo falou: por fora combate, por dentro temores. Quantas vezes
A maior Jericó que nós enfrentamos está dentro de nós, até mesmo aqui na nossa mente, sabe? Fortalezas são criadas, muros na nossa mente, na nossa mentalidade, sofismas, tantos pensamentos que se levantam contra as verdades de Deus e que nos impedem de avançar, de acreditar, de crer, de prosseguir. Que você possa, em nome de Jesus, dizer: Senhor, destrói essa Jericó, destrói qualquer Jericó, meus medos, as minhas inseguranças, porque muitas vezes a incredulidade, essa dúvida, essa falta de fé, de crer, de que Deus, o Deus que prometeu é fiel, o Deus que prometeu e que já liberou promessas não falhará. Quantas vezes é exatamente isso que tem nos impedido, sido exatamente um muro na nossa vida que nos impede de chegar na terra da promessa. Que você receba essa palavra ao seu coração, que você possa se posicionar como essa guerreira mais que vencedora, e que no nome de Jesus você receba o seu milagre, a sua vitória. Jericó irá ao chão pelo poder do nome de Jesus. Você crê? Vamos crer juntas? Eu te abençoo com essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.